Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Andrew Sadek. Andrew Sadek nasceu no dia 22 de novembro de 1993 em Valley City, Dakota do Norte, Estados Unidos, filho de Tammy e John Sadek. Ele tinha apenas um irmão mais velho, de nome Nicholas, que infelizmente perdeu a vida em um acidente ferroviário. Na época, o Andrew tinha apenas 12 anos de idade, e claro que não somente ele ficou abalado com essa perda, mas toda a família. Mesmo sendo bem difícil, a família seguiu em frente, sempre com Nicholas em seus corações. O Andrew foi criado na fazenda de gado da sua família, nos arredores de Rogers, também na Dakota do Norte, e foi descrito por amigos e familiares como sendo quieto e bem tímido, por isso ele não tinha muitos amigos. Na maior parte do tempo, preferia ficar sozinho. Ele também era bem estudioso e, após terminar o ensino médio, começou a estudar para se tornar um técnico em elétrica. Conforme o Andrew foi ficando mais velho, ele decidiu tomar um caminho perigoso para o seu futuro. Em 2013, ele começou a vender tóxicos nos estacionamentos das escolas locais. Em 2 ocasiões, ele vendeu sem saber para um informante da polícia com foco na apreensão de tóxicos. Com base nessas compras, em novembro daquele ano, a polícia fez uma busca em seu dormitório com seu consentimento e foi encontrado lá um moedor de plástico branco com resíduos de erva. Ele assumiu que aquele objeto era dele, mas no momento os policiais decidiram que ele não seria preso nem acusado de nada. Porém, no dia seguinte, ele se encontrou com o xerife do condado de Richland, de nome Jason Weber, e esse xerife disse a ele que, por ter vendido tóxicos em um campo universitário, ele enfrentaria uma acusação de crime de classe A e poderia ser sentenciado a 40 anos de prisão, a não ser que ele aceitasse trabalhar para a polícia, sendo mais um informante para eles. O Andrew continuaria comprando grandes quantidades de tóxicos para vender de outras pessoas, porém, ele teria que dar à polícia informações sobre essas pessoas. Bom, o Andrew ficou com muito medo da possibilidade de ser sentenciado a 40 anos de prisão e, por isso, aceitou esse acordo com a polícia. E naquele mesmo mês, ele já começou a levar informações sobre as pessoas que faziam negócios com ele. Em janeiro de 2014, aconteceriam as últimas compras solicitadas pela polícia. Depois disso, o acordo entre eles acabaria e o Andrew poderia seguir com a sua vida. Porém, ele não chegou a realizar essas compras, nem voltou a fazer contato com a polícia. No dia 25 de abril, ele foi na casa dos seus pais fazer uma visita e cuidar do seu rebanho de gado. No dia seguinte, ele e a sua mãe conversaram um pouco por telefone. Nesse momento, ele tinha saído do curso que estava fazendo e também comentou com a sua mãe sobre a sua nova namorada e sobre seus planos de trabalhar como eletricista em uma empresa na qual ele já até tinha feito uma entrevista. No dia 30 de abril, o Andrew foi até o seu dormitório com alguns amigos. Todos assistiram a um filme e, quando esse filme acabou, os seus amigos foram embora. O Andrew chegou a dizer a eles que estava se sentindo um pouco cansado e iria dormir. No dia seguinte, o seu colega de quarto estranhou por não vê-lo no dormitório quando acordou. De início, ele pensou que o seu colega de quarto tinha levantado um pouco mais cedo e saído para se encontrar com a sua namorada. Porém, no final do dia, ele se deu conta que o Andrew não tinha aparecido nas aulas nem voltado para o dormitório. Por isso, esse colega, juntamente com outros amigos do rapaz, relataram esse desaparecimento para a polícia do campus. Rapidamente as buscas começaram e a primeira coisa que a polícia fez foi resgatar as câmeras de vigilância do campus onde ele estudava. E nessas imagens, deu para ver o rapaz saindo de lá pouco depois das 2 horas da manhã do dia 1º de maio, vestindo jeans, um moletom com capuz, com a estampa do time de futebol americano e carregando uma mochila preta. Acredita-se que ele estava levando seu celular nessa mochila, mas como não conseguiram rastrear sinal, sugeriram que ele poderia estar desligado. A polícia acabou presumindo que o Andrew tinha fugido porque não queria mais ser informante deles e por isso o acusou formalmente
de 2 crimes, na esperança de que isso motivasse a voltar para sua casa. Inclusive, mandados de prisão em seu nome foram emitidos e seus pais foram nas mídias locais para pedir que ele voltasse para casa, mas infelizmente ele não voltou e ninguém sabia onde ele poderia estar. As buscas pelo Andrew durou cerca de 2 meses, até que no dia 27 de junho, uma equipe de mergulho da polícia, que estava fazendo um exercício de treinamento, encontrou um corpo em decomposição no Rio Vermelho, em Minnesota. Os prontuários odontológicos do Andrew foram comparados com a arcada dentária desse corpo e, infelizmente, a confirmação foi feita. Esse corpo era sim o do rapaz desaparecido. O moletom do time de futebol americano que o Andrew estava usando quando foi filmado pelas câmeras de vigilância do campus não foi encontrado junto ao corpo, mas ele estava usando uma jaqueta que posteriormente a sua família confirmou não ser dele. Sua mochila estava em suas costas cheia de pedras e a causa da morte foi determinada como sendo um ferimento à bala de pequeno calibre em sua cabeça. Para a família Sadek, a polícia não estava fazendo o suficiente para entender o que realmente tinha acontecido com o Andrew. Eles também demonstraram insatisfação com a polícia do campus, que não investigou mais a fundo esse caso, porque eles acreditaram que o rapaz tinha tirado a sua própria vida. Claro que para a família Sadek essa hipótese não fazia o mínimo sentido, porque o Andrew estava muito feliz com a sua nova namorada e com a sua formatura, que aliás estava chegando. Como parecia que a polícia não queria colaborar, levantou-se a suspeita de que eles tinham envolvimento nesse crime. E então surgiu a hipótese de que o Andrew não queria mais ser informante deles. A polícia não teria aceitado essa decisão dele, e como eles meio que tinham obrigado o Andrew a fazer isso, mentindo sobre a sentença que ele pegaria se fosse acusado de vender tóxicos, eles mesmos teriam decidido fazer algum mal contra o rapaz. É claro que nunca houve nenhuma prova sobre essa alternativa, né? Ela era apenas uma hipótese que levantaram na época. A Tammy, a mãe do Andrew, também chegou a dizer na mídia que quando a família pegou o carro do Andrew no campus, eles descobriram que o carpete estava molhado e também tinha água em um dos pneus de trás do carro, sugerindo que alguém teria tirado a vida dele e depois colocado o corpo no porta-malas para levá-lo até o rio onde ele foi encontrado. Depois, essa pessoa teria levado o carro de volta ao campus sem levantar nenhuma suspeita. Infelizmente, não foi possível checar essa hipótese, pois a única câmera de vigilância que tinha no estacionamento do campus não estava funcionando na época. Na esperança de estimular os policiais a investigar melhor esse caso, a Tammy fez uma página no Facebook para colocar todos os avanços das investigações, pois quem sabe com a divulgação desse caso, alguém poderia se apresentar com novas informações. Pouco tempo depois, o candidato a governador Rick Becker anunciou que estava elaborando uma legislação em cooperação com os pais do Andrew, onde reduziria as penalidades por venda de erva, acabando com as sentenças obrigatórias e aumentando a quantidade que os infratores da legislação deveriam ter para ser acusados de tráfico. Esse projeto também incluía proteção aos informantes oficiais da polícia. Essa lei foi apresentada com o nome de Lei de Andrew. Em maio de 2015, esse projeto foi aprovado no Senado da Dakota do Norte com apenas um voto de oposição. No segundo aniversário da descoberta do corpo do Andrew, seus pais entraram com uma ação de homicídio culposo contra o condado de Richland e o oficial Jason Weber, por ele ter feito a proposta para o Andrew ser informante, que no caso não teria sido bem uma proposta, e sim uma certa ameaça. Os Sadek alegaram que o condado tinha falhado em treinar e supervisionar o Andrew enquanto ele estava se colocando em perigo em prol da polícia. E também o Jason tinha mentido para ele sobre a punição que ele receberia no tribunal se não cooperasse. Realmente, a pena por venda de tóxicos na época não era de 40 anos de prisão. Como esse era o primeiro incidente do Andrew, era muito provável que ele nem chegasse a ser preso e pegasse apenas um tempo de liberdade condicional,
ou teria que fazer serviços comunitários por um período. O julgamento referente a essa ação foi adiado 2 vezes, em 2017 e em 2018, até que, enfim, aconteceu no dia 4 de outubro de 2022 e o Supremo Tribunal decidiu anular essa ação com uma votação de 4-1. O Jason nunca foi responsabilizado por ter obrigado o Andrew a ser informante da polícia. E, inclusive, alguns anos depois que esse crime aconteceu, ele concorreu a uma vaga para ser xerife. Bom, os policiais dizem que esse caso está sendo investigado até hoje sob sigilo, porém, mais nenhuma informação foi passada para a família Sadek sobre as investigações. Já se passaram cerca de 9 anos que esse crime aconteceu, e é triste saber que provavelmente a família Sadek não terá respostas. Eles culpam a polícia até hoje por ter meio que obrigado o Andrew a ser informante deles e perceberem que a polícia não estava fazendo nenhum esforço para poder solucionar esse caso, para poder descobrir quem realmente tinha cometido esse crime, os deixou mais frustrados. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Vocês acreditam nessa hipótese de que o Andrew teria tirado a sua própria vida? Ou realmente uma outra pessoa teria cometido esse crime? A polícia realmente teria a sua participação nesse caso, sendo que ela que praticamente causou essa situação e não protegeu o Andrew? Uma outra hipótese que foi levantada em alguns artigos que eu pesquisei, mas não é oficial da polícia, a polícia não acredita nessa hipótese, é de que alguma das pessoas que o Andrew fazia negócios teria ficado sabendo que ele estava trabalhando para a polícia como informante. E essa pessoa teria ficado com medo de que o rapaz levasse alguma informação para a polícia sobre ele. Com medo, acabou cometendo esse crime, evitando a prisão. Eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!